Você já percebeu que algumas histórias deixam de ser só entretenimento e se tornam um espelho completamente desconfortável? A quarta temporada de Invencível é exatamente isso, galera. E o mais curioso é que ela não cresce só em escala, ela cresce em peso, em profundidade, em história. Estamos falando de uma adaptação dos quadrinhos, mas que nessa quarta temporada nos traz um dos arcos mais incríveis, que é o início da Guerra Viltrumita. As coisas estão mudando, Mark, e não é pra melhor. Meu Deus. A gente vai dar um jeito, tá bom? Temos que mostrar ao mundo que mesmo depois de tudo que aconteceu, os Guardiões continuam aqui, lutando pela segurança de todos. Fala galera, Severo aqui, mais um Hype Geek, dessa vez um review da quarta temporada de Invencível, está aí nos top 1, 2 da Amazon Prime Video, e a ideia é trazer um pouquinho pra vocês da nossa análise até o 5º episódio. Estou aqui com o Lucão, meu diretor, um dos grandes fãs da obra, que vai me apoiar nesse vídeo. Até então, Invencível era uma clássica jornada do herói, descoberta, poder, conquistas e muita luta. Mas agora, a cobrança chega, porque poder, galera, não é só conquista, é também responsabilidade. Já dizia o tio Ben, né? E a obra, nessa quarta temporada, nos traz que, além de poder, conquista, lutas, cobrança, a gente tem consequências. O Mark, protagonista, não tá aprendendo só mais a ser um herói, ele tá aprendendo a se tornar um homem e, acima de tudo, o homem mais forte desse universo. Exatamente porque não é só o Mark que se depara com as consequências das atitudes dele da primeira, segunda e terceira temporada, e sim dos outros personagens, como o Cecil, que deixou o Conquista vivo e isso gerou uma grande consequência para a obra. A Eve, que agora está grávida e ela deixou o Mark ir e a gente não sabe se ele realmente vai voltar. E também do Nolan, que hoje ele entende um pouco mais do que é ser humano e na volta dele pra Terra, ele tem aquele diálogo. Lucão, o que você achou desse diálogo? O que você pode complementar pra gente? Cara, eu achei sensacional. Que diálogo pesado. A gente sente, assim, cada palavra. Pra mim, os dubladores, o J.K. Simmons e a Sandra Oh, assim, deram um espetáculo à parte. Cara, eu acho isso muito engraçado, que a gente vê isso muito aqui no Hype, né? A gente vê o quão é importante a atuação do dublador, né? A gente acha que ele vai só falar ali, não. Ele tem que trazer peso. E a gente vê exatamente isso nessa série. E falando um pouco sobre o diálogo em si, a gente percebe exatamente uma retratação ali do Nolan, né? É uma jornada ali de redenção, né? A gente vê que o Nolan, ele tá realmente sentindo algo diferente. E ele fala isso pra Deb. Mas aí a Deb começa a falar o que ela realmente tá sentindo, o que aconteceu, que tem consequências, né? E não é só um pedido de desculpa que às vezes funciona. Eu particularmente amei essa cena, achei que elevou o nível do Invencível. Não é uma animação só de luta, é uma animação sobre consequência. E a gente vê exatamente isso nessa cena. Eu adorei. E quando a gente fala do Mark, ele também não tá tentando ser só um herói nessa história. Ele tá sendo forçado a entender o peso e a força disso. E essa é praticamente a virada que torna Invencível uma série completamente diferente de qualquer outra de animação. Pra mim, é uma mistura de The Boys com Game of Thrones, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. E é muito interessante porque, de fato, ninguém sai ileso dessa série. A violência, ela continua brutal, como na primeira, segunda e terceira temporada. Mas na quarta, o que mais pesa pra gente é o embate psicológico. Cada luta vai cobrar algo, mas cada erro tem volta. Essa quarta temporada trabalha com um conceito que muita gente tem uma certa dificuldade pra encarar de cara. O que acontece quando você não pode mais voltar atrás? Mark percebe que ser forte não significa estar preparado, e isso é profundamente humano. Por mais que ele seja um Viltrumita, um dos seres mais fortes do universo, ele tem medo, ele tem dúvidas. A gente entende que o grande problema com ele, o grande conflito é interno. E isso nos traz pra nossa própria realidade, onde a gente tem diversas crises, diversos dilemas e diversas situações onde a gente precisa encarar a nós mesmos. Dito isso, vamos passar então os pontos mais altos até o momento dessa temporada. Pra mim, um ponto muito alto foi logo no primeiro episódio, onde a gente entende o conflito interno do Mark e a gente vê uma decisão muito inesperada dele. O momento que ele mata o Siquus, aquele cara que tava sendo dominado pela aquela força alienígena que tem uma mente coletiva, né? A tomada de decisão do Mark vai impactar ele, acredito que nos próximos episódios, de uma forma muito profunda pra gente como espectador, porque a gente entende que ele erra como super-herói, erra como humano, mas que também é muito contestável essa própria atitude, porque quem não faria igual? Mas a gente tem mais momentos importantes que a gente consegue colocar ainda dessa quarta temporada. Fala aí, Lucão. Cara, um que me marcou bastante foi o vírus flagelo, né? Chegando ali. É uma arma biológica ali, né? Matou mais de 99% de Viltrumitas. E é engraçado, né? Que a gente até sente um pouco de pena dos Viltrumitas, né? É meio contraditório isso, mas a gente vai vendo toda essa questão deles morrendo. A gente até descobre que, na verdade,
muitos que sobreviveram foram afetados e conseguiram lutar contra o vírus, né? Que é, por exemplo, o Nolan, né? Que conseguiu sobreviver. E uma parte que eu achei interessante também ali é o anel do planeta dos Viltrumitas, né? E a gente descobre que é um anel de Viltrumita realmente. Eles fizeram isso por quê? Basicamente porque o que eles poderiam fazer com bilhões e bilhões de Viltrumitas, sendo que a pele deles são ultra resistente, então eles não conseguiriam queimar. Se eles queimassem tudo isso e ia ferrar o planeta, então o que eles poderiam fazer? Eles foram lá e fizeram um anel ali em volta do planeta, que é interessante. Por que eles fizeram isso? Porque quem olha de longe vai achar que é um anel natural ali do planeta, né? Foi uma sacada inteligente deles, onde eles conseguiram meio que acobertar esse fato, e realmente acobertou, né? E acaba se tornando um monumento ali, né? Uma parada inspiradora ali deles ficarem vendo aquilo. E essa parte eu gostei bastante, me marcou muito. Cara, realmente, sensacional. E a construção, né? Trilha sonora. A gente não tem um diálogo nessa cena e ela foi realmente muito bem feita. Não é à toa que a Amazon gastou mais de 2,5 milhões de dólares em cada episódio, gerando memes pela internet, comparativos, mas que pra mim é uma animação nota 10. Uma última observação, galera, eu queria colocar da Eve, que também a gente enxerga ela perdendo seus poderes pela última luta que ela teve com Conquista, né, onde ela quase morreu. Mas não, a gente passa a entender que ela tá perdendo os poderes exatamente porque ela tá grávida. E o bebê dela tá mudando completamente o corpo dela, sugando talvez o poder ou modificando e transformando ela numa super-herói nesse momento, sem poder. Achei bem inteligente, bem original essa parte e foi um momento também importantíssimo pra gente acompanhar nessa quarta temporada. Nota, pra mim, de 0 a 10, essa quarta temporada eu daria 8,5. Não daria 9, 9,5, porque o quarto episódio foi praticamente um filler. Teve ali alívios cômicos, bons momentos de comédia, luta, mas pra mim, um filler sem muita contextualização da própria história. E pra você, Lucão, que nota que você dá pra essa quarta temporada até aqui? Cara, eu acho que eu também daria isso. Um 8,5, 9 ali no máximo. O episódio 4 realmente foi bem filler ali. Quebrou um pouco aquela sequência. Os 3 primeiros episódios estavam perfeitos, na minha opinião. Então acho que eu daria essa nota também. Pra mim, até agora, tá muito boa. Muito ansioso aí pra esse próximo episódio de Invencível. Sensacional. E você, o que tá achando dessa temporada? Tem acompanhado? Se ainda não assistiu, assista desde a primeira. Tenho certeza que vai fazer muito sentido pra você que gosta de animação. Se você gosta de The Boys, gosta de Game of Thrones, gosta de Liga da Justiça, essa série faz muito sentido pra você. Lembrando que a gente, aqui do Hype, a partir do 6º, 7º e último episódio, o 8º, vamos fazer semanalmente uma análise de cada episódio, então acompanhe, se inscreva no canal, deixe o seu like em todos esses vídeos, porque Invencível está sendo sim uma das melhores obras desse 2026. Valeu, galera, até a próxima.